Naturalmente, eu quero, acima de tudo, agradecer primeiro a Deus, né? E segundo aos colaboradores, de modo geral, toda a diretoria, que colaboraram me ajudando a escrever, como a pastora Célia. Todos estão. Amém. Por favor. Então, nós queremos agradecer a todos que colaboraram, como Paulo Wilson, pastora Célia. Talvez ela não saiba, mas ela fez parte do escrito que eu, no hospital, Deus me deu esse tema. Eu escrevi alguma coisa e ela não sabia. Foi um sonhador não morre. Quando ela me mandou a matéria toda sobre José, ela não sabia que eu tinha designado. E quando eu estive no hospital, eu tive várias revelações. E ela sabia isso, porque eu sempre ligar para ela, minha esposa, sobre escritos. Deus me deu músicas, me deu letras, né? E tudo isso faz parte da minha vida. Eu quero aqui agradecer essas pessoas que estão sempre marcadas na nossa vida e que nos ajudaram a fazer parte desse livro, todos vocês, né? Como o pastor Antônio Santos também, ainda não foi todos porque não deu tempo. O pastor Albaninho, nem se fala, nosso secretário, que esteve comigo, esteve sempre ajudando. O pastor Paulo Alencar escreveu uma parte, principalmente a parte das mulheres, ele ajudou. Foi assim, algo importante, vocês leiam, principalmente as mulheres. Eu chorei quando eu li, né? Porque realmente a importância que tem a mulher na vida de outro. E com isso, eu faço oficialmente o agradecimento, em primeiro lugar a Deus, e em segundo a minha esposa, eu entrego esse livro para ela. Entendeu? É obrigado a ser muito forte para resistir na minha maneira de ser, mas é porque Deus é muito bom. Naturalmente, eu já entreguei alguns outros, mas eu tenho aqui dedicatórios do autor ao pastor Neto, que está em Guatu, está em Xingu, Guerreiro, que está lá, pastor Neto, né? Tem aqui, eu estou fazendo alguns porque ao pastor Albanil eu já entreguei, ao pastor Eliel, ao pastor Adular, né? E aqui é o pastor Gonçalves, guerreiro ali em Aracati, né? Em nome de Jesus. Ao pastor, aqui só somos representando, né? O pastor Antônio Santos, esse guerreiro cansado, pastor para mim, muita alegria, o senhor sabe. Obrigado. Eu sou grato, irmão, acima de tudo, pela fidelidade, pelo amor e pela sinceridade e pelo perdão de estar comigo, porque isso é caráter, não é humano. Eu tenho orado e agradecido a Deus pelos homens que Deus tem levantado com a humildade nesse ministério. Homens que têm trabalhado incansavelmente nesta obra, porque a obra é de Deus. Pastor, muito obrigado, Deus te abençoe. Né? Se quiser falar alguma coisa, eu posso falar. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus e ao pastor Oliveira. Eu sempre oro pela família do pastor Oliveira, pela pessoa dele, sua esposa, pela Nilza, pelo Abel, Abimael e a pastora Cris. Porque eu os acompanho há 43 anos e 6 meses. E sei que eles se gastaram na obra de Deus. Toda a sua juventude, toda a sua saúde, finanças, suas emoções, tudo foi gasto nesses 44 anos da Igreja Deus é Espírito, nesse ministério. E eu sou grato a Deus por fazer parte desses 43 anos e 6 meses, eu e a minha família. Né? Comecei jovem, solteiro, depois a minha esposa e minhas filhas. Já estamos hoje na 3ª geração, meus netos já estão aí no meio da obra. E esse livro, Vivendo e Vencendo,
ele fala um pouco de cada um de nós, que somos a Igreja de Deus é Espírito. Estamos aqui ao lado do pastor Oliveira, porque temos vencido para a glória e honra do nome de Jesus e para a alegria do pastor. Amém. Vamos para Jesus, né? Também o pastor Tobi, né? O pastor Tobi, esse jovem guerreiro, Deus abençoe, né? Em nome de Jesus, e continue na minha terra. E o próximo livro será a história do meu Iguatu. Tá certo? Já está na lista. A história do nosso Iguatu, né? É. Mas nós temos uma lista. Minha pretensão, eu estou com 69 anos, no próximo completo de 70, e minha previsão é de 70 a 80 anos. Se Jesus não, 69, se Jesus não voltar e eu não me levar, eu quero da idade de 70 a 80 anos escrever no mínimo 20, e deixar um legado, 20 livros. Eu vou me dedicar a algumas palestras, escrever livros, e esse é o meu sonho, a minha realização, e Deus é quem nos dá esse dom, porque é um legado. Também não posso esquecer da pastora Darquinha, pastor Zé Luiz, São Casal. Posso falar um pouquinho? E quero dizer que se eu fosse ver, está escrito aqui, hein? Quero dizer, não é, pastor? Pastor aqui já veio para minha live mais forte, já aqui em janeiro, quando nós lemos essa gratidão, está dentro desse livro. Esse livro ficará para as famílias da Igreja Deus é Espírito. Realmente não morre, porque são pessoas que fizeram essa história, que estão fazendo essa história. Eu deixo depois de entregar a educação, porque tem ainda o pastor Laércio, né? Também, ele e sua esposa, esse guerreiro, que chegamos aqui nesse lugar e ele acompanhou e tem trabalhado. E cada um tem uma história. Pastor Laércio, eu vou assim para vocês. Nós vamos estar lançando hoje, Deus abençoe, né? Está sendo lançado hoje, aqueles que derem uma oferta de R$20, é só uma oferta simbólica, porque é um valor muito maior. Hoje nós vamos deixar para os irmãos que quiserem adquirir, vocês recebem. E sabe de uma coisa, o pastor Dinaldo, ele leu, e a oração, ele disse, rapaz, isso aqui eu gosto de vocês já viram na palestra, e realmente, irmão, uma coisa que realmente nos tocou nessa palestra, que a igreja precisa é orar pelas almas perdidas. O que precisa do mundo na época de hoje é homens orando por pessoas oprimidas. No lugar de condenar, vamos orar pelas almas que estão sofrendo. Estão precisando de homens que paguem o preço pela vida de oração. Amém? Então nós vamos agradecer a oração agora, em nome do Senhor Jesus, né? E vou pedir aqui a pastora Célia, a pastora não sei se vocês sabem, o pastor Rinaldo é o nosso pastor Oliveira. Ei? Chegou o nosso comandante superior, por favor. Chegou na hora do lançamento, eu quero te entregar esse livro, porque chegou ele e o pastor Teixeira. Olha que eu quero dar um abraço, Pai do Senhor. Esse aqui você não conhece, é o pastor Paixão Cordeiro, presidente da OMS, né? Guerreiro de pregar o evangelho para a gente há mais de 30 anos e sabe da nossa música. Para mim foi uma grande alegria quando eu liguei para o senhor, saber tirar a sua agenda, eu sei quanto é difícil. E ele se prontificou na hora, não, disse 2 vezes, aí eu senti, você sabe que ele tem uma vida espiritual. Não é fácil tirar ele da agenda, ele é um pregador internacional, não é só. Isso aqui é um grande presente que Deus nos deu na terra e aqui na igreja. Vocês conhecem, guerreiro, corajoso e interessante, com gratidão. Paixão, é mais uma resposta das nossas orações e esse livro é dedicado a você, vivendo e vencendo, porque você merece. Tá bom? Mas chegou na hora da oração, né? E essa aqui é hora, né? Porque são 2 mulheres aqui, vocês. Não, pastor Carlos? Né? Certo? Chegou o pastor Teixeira, meu irmão lá do Paraperu, parabéns também, Deus abençoe. Vamos orar. Queremos agradecer por esse momento. É um momento rápido, mas é um momento muito significativo para nós que fazemos a Igreja Evangélica Deus é Espírito. E não é diferente do nosso pastor presidente, que é o autor desse livro. É um livro que tem como objetivo, né, incentivar
cada um de nós a buscar ter uma vida de vencedor na presença de Deus, buscando pelo caminho da vida, pelo caminho que é Jesus, e servindo a Deus, com sinceridade no nosso coração, voltado na palavra de Deus, nós seremos vencedores. Não tem como ser vencedor, temos que ser vencedores. Né? Então vamos agradecer ao Senhor, juntamente com todos os momentos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo, Senhor, por esse momento grandioso, Senhor, que é o lançamento do primeiro livro do Teu Filho. É o primeiro, com certeza, de vários, Senhor, que Tu vai colocar no coração deles. Sabemos, meu Pai, que a palavra escrita, ela se estende por muitos e muitos lugares. Ela viaja, meu Pai. E com certeza, meu Pai, esse livro que foi escrito, ele vai viajar por muitos e muitos lugares e vai pousar em muitos e muitos corações. E que essas pessoas sejam tocadas por esta palavra, através do Teu Espírito Santo, para que tenham uma vida vitoriosa, uma vida de fé, uma vida, Senhor, de dar credibilidade ao Teu nome, à Tua palavra. Senhor, Tu nos criou para sermos vencedores, porque a Tua palavra diz, Senhor, que contigo nós somos mais do que vencedores. E este livro, Senhor, ele vem para confirmar a Tua palavra, meu Pai, para dizer, meu Pai, o quanto confiamos em Ti e o quanto acreditamos que somos vencedores, porque Te aceitamos, porque colocamos como Senhor, centro da nossa vida. Obrigado, Senhor, por este momento e por muitos que virão. Até aqui o Senhor nos ajudou. Somos gratos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Parabéns, eu quero sentar. Esse aqui, irmão, é um companheiro, permita dizer, amigo, irmão, batalhador, guerreiro, homem que tem feito o que Jesus mandou em várias partes do Brasil e do mundo, em outros países, porque ele foi missionário viajando, né? A gente sabe disso. Talvez vocês anos, 44 anos, né? De Deus é Espírito. Poderia estar mais além? Poderia, né? Resta dúvida. A gente se pergunta, vocês se perguntam, mas a resposta é que nós estamos trabalhando menos, né? Pouco, vamos trabalhar mais, em nome de Jesus, evangelizarmos mais, falarmos mais do amor de Cristo, para que as almas se rendam aos seus pés. Então vamos orar ao Senhor com a igreja, né? Deus é Espírito. Pastor Pascão, sempre acompanhou a Deus é Espírito. É de longas datas, aleluia. Sempre esteve conosco, já teve em horizonte, já pregou em campanha, sempre está disponível. É uma bênção de Deus. Vamos louvar ao Senhor. Nós vamos ensinar ele a cantar assim, né? A igreja, Deus é Espírito, está a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, o de quem ordenou pregar em verdade. Sempre adorar ao
Jesus. Nós, as irmãs que vão louvar as senhoras, vão se preparando aí, mas eu quero registrar ainda a presença de algumas pessoas, para nós é muito importante, né, em nome de Jesus. Eu quero agradecer sempre aí a esse presente que Deus nos mandou no ano passado, pastor Dinaldo e sua esposa, né? O pastor Dinaldo era aquele que, não era o pastor Paixão aqui, muitos queriam que ele, né? O pastor dele passou para Jesus e ele ficou orando e Deus mandou esse um presente para nós. Ele e o Paulinho são pessoas que Jesus nos mandou. Mas quero registrar também a presença do irmão Edivan, doutor Edivan, nosso contador. A primeira vez que ele vem aqui, como a participar do culto a Deus, né? Mas ele é uns 20 anos que trabalha para a Igreja de Deus é Espírito. Eu quero agradecer pelo trabalho. Nós temos as pessoas que trabalham na retaguarda. Mas, Ivan, muito obrigado, seja bem-vindo. E você faz parte e recebe a oração desse povo. Porque você sabe quanto trabalho nós damos, né? Tá certo? Cuidar da contabilidade, o Ivan é contador, ele cuida da contabilidade, da assessoria. Tanto das rádios, como da fundação, da associação e da igreja. Aquela pessoa que a gente diz que ele dá trabalho para a gente, mas nós damos trabalho para ele. Ivan, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês, sua família. Muito obrigado. Já está pronto, viu? A lista de cartório já está pronto. É aquele paixão que fica cuidando dos cartórios. Já sabe muito bem. Nós sabemos quanto cartório dá trabalho, viu? Mas já está pronto, viu? Tentava distorcer o ensino que Jesus
pastor, vamos lançar em São Paulo, vamos lançar também em Iguatu, em Horizonte, se Deus quiser, em nome de Jesus, né, pastor? Fazer uma festa. E o pessoal do meu Zé disse assim: pastor, eu quero pagar todo, vou patrocinar os outros, tudo de para levar o povo que você quiser. E o Zé, viu? O Zé não estou pequeno, mas eu patrocino, vou arranjar um lugar e vou patrocinar o povo para levar o povo. Né? Tá bom? O Zé é interessante, viu, pastor? Então a gente, na verdade, vamos também a Iguatu, Xelô, né? Já está marcado, chegou em junho, viu? Em nome de Jesus. Então a gente fica muito feliz de fazer o lançamento, porque meu objetivo é só um, irmão, pregar o Evangelho. Não tem outra para mim, graças a Deus, o foco é só um. Minha alma para Jesus. E eu até digo para os novos, os mais novos do que eu aqui: querem se sentir realizados na sua vida, ao chegar a uma certa idade, ganhe alma para Jesus. Querem se sentir realizados na sua vida, ganhe alma para Jesus. Eu e Deus e esse pastor Paixão, mas a gente sabe disso, o que é alegria. Pregar o Evangelho, ganhar um ex-drogado comigo no meio da rua, drogado, e hoje sendo pregador, dirigindo 20 igrejas, pai de família, uma família toda constituída, tem alegria maior, não orgulho nem vaidade, mas o ex-presidiário, para mim, tem alegria maior. Quando a mãe chorava, dizia: pastor, o senhor sabe muito bem, olha para o meu filho ali, olha para o meu filho ali que está ali. E hoje eu vejo pregando o Evangelho há mais de 30 anos, quase 40 anos. Querem se sentirem realizados na sua vida, temos espalhado e ganhamos para Jesus, não por vaidade, mas para a glória do nome de Jesus. Que a gente tem que ter humildade, porque não é nós que ganhamos, é o Senhor Jesus que traz, nós apenas cumprimos o seu mandato. Pastor, é com o Senhor pedindo oferta, orando pelo testemunho do irmão, e depois o pastor está orando pelo nosso coletor, a quem a gente se sente muito feliz de estar com a gente. Deus abençoe. This é o tempo de quebrantamento.
nossa irmã Ivani, que é a esposa do nosso irmão Paulo César, a Sarinha, que foi abençoada com esse milagre por Jesus, e o nosso irmão Paulo, tá certo? Os irmãos vão ouvir aqui o testemunho dele, em nome de Jesus, e acredito, eu vi aqui o pastor Oliveira falando que acho que a filha do nosso irmão Marquinhos, o filho, está precisando também de oração, está no hospital. Então a igreja já vai orar, porque Jesus cura, Jesus cura, creia nisso, Jesus cura, Ele não mudou, meu irmão, Jesus cura, glória a Deus. Vamos Paulo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, teu filho nesse momento está se reconciliando diante da tua igreja, Pai. Nós oramos por ele, Senhor. Em nome de Jesus, tu sabe quanto ele já tem trabalhado na tua obra. Abençoa sua esposa, suas filhas, sua família, Pai. Em nome de Jesus, perdoa todas as suas falhas, seus pecados. E agora, Deus, haja sobre a vida dele uma renovação, em nome de Jesus, para que ele possa fazer tua obra com mais alegria e amor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou aqui a oferta da Sara também. Oferta da Sara. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Antes da gente iniciar esse testemunho, eu queria agradecer toda a bancada de pastores, em especial o pastor do lar, a pastora Célia, que orava pela minha filha, e agradecer toda a igreja de Deus ao Espírito, porque nós sabemos que a igreja orou, porque a gente pediu oração. Assim, quando nós tivemos a notícia do acontecido, a gente imediatamente já acionou o pastor do lado, a pastora Célia, a Sara, filha do pastor do lado, e pedimos oração a toda a igreja. O pastor Paulo Wilson ligou para a gente, dando uma força. Então, desde já eu queria agradecer toda a igreja, Deus é Espírito. E eu fiz um voto com Deus. Que se minha vida fosse curada, a gente iria estar contando testemunho na nossa sede aqui em Fortaleza. A gente iria para o Horizonte, do pastor Antônio Santos. A gente iria para Recife e Sobral, na nossa sede. Mas o pastor Cláudio já me convocou e disse que eu tinha que ir para Iguatu também. Então nós vamos para Iguatu também, em nome de Jesus. E é o início do cumprimento do voto que eu fiz com Deus. Eu também voltaria para a casa do Senhor. E hoje estamos iniciando. No dia 12 de outubro de 2021, a minha filha foi transferida para Sobral. Foi diagnosticada com leucemia e ela foi transferida para o Instituto Catapã, e aqui foi iniciada o tratamento, e foi um momento de agonia que nós passamos. A primeira quimioterapia dela, a mãe dela vai contar, porque a mãe dela foi quem acompanhou. Eu vou passar mais assim o que eu vivi, o que eu sofri, o que eu passei. O pastor do lado me acompanhou muito, liguei muito para ele, e eu só conseguia dar a parte do Senhor pastor, o restante era chorando. E o pastor dizia: Paulo, ela vai ser curada, vocês vão vencer. Ela vai ser curada, vocês vão vencer. Mas Deus me revelou tanto a enfermidade dela como a cura. Mais ou menos 20, 25 dias antes dela ser diagnosticada com leucemia, eu tive uma visão. Cheguei para a tia dela, que está ali, que é uma guerreira, nos acompanhou também do começo ao final. A minha mãe e o pai da Sara também, ao mesmo tempo, minha só tia também. E eu cheguei para ela, uma outra irmã dela, minha outra cunhada, eu disse: olha, eu tive uma visão com a Sara, minha filha, que ela estava com leucemia.
E elas disseram, não, está repreendido, está repreendido. Eu amém, está repreendido mesmo. Mas aí elas pegaram a dengue e pegaram a dengue juntas, ficaram boas juntas. E a Sara e a Irani, minha cunhada, disse, eu vou ao médico. Eu vou pedir para o médico passar uma vitamina para a gente se alimentar. Quando ela voltou, já foi e tinha que ir para o hospital às pressas. E a gente, Deus providenciou de forma assim tão grande as coisas dessa menina, que a gente ficou numa casa de uma parente de um primo dela. A gente passou mais ou menos um mês, não foi 2. Mas aí estava muito longe e a despesa também muito alta, porque tinha que estar pagando Uber. Eu começamos a procurar uma casa mais próxima do hospital. E nos indicaram uma pessoa daqui de Fortaleza, que a gente nunca nem ouviu falar, nunca nem tinha visto, só por indicação, de uma outra pessoa de Sobral. E ela tinha casa aqui em Fortaleza, próximo do hospital para alugar. E quando nós ligamos para ela, ela disse que a casa que ela tinha não era tão boa, mas que ela iria alugar uma casa e que a gente não se preocupasse. Ela quem ia pagar. Nunca nem tinha visto ela, nunca nem ouvimos falar no nome da dona Nice. Ela é daqui de Fortaleza. E quantos anos, irmão? 1 ano fechado. 1 ano fechado. Ela pagou tudo desse apartamento, que era no condomínio, para eles ficarem. Porque ficava minha filha e a minha cunhada com a minha esposa lá. A gente se despesa de aluguel, porque ela não tinha o aluguel. Teve um momento assim, ela deu calção, pagou tudo. E teve um momento que a gente tinha que vir para Fortaleza, a doutora liberou a Sara para ela ir para Sobral, porque ela estava muito estressada, ela já estava mais de 1 ano internada, e quando era para a gente vir, a gente estava sem dinheiro, despesa muito alta, o dinheiro que eu tinha era R$7 no bolso. E eu estava esperando um primo meu, que ele ficou de me ajudar na gasolina. E a Sara disse assim, pai, vamos passar no pastor Eduardo para ele orar por nós? Eu, bora. Passamos no pastor Eduardo, quando eu chego no pastor Eduardo, o meu primo me liga. Meu primo, passe no posto tal, eu vou lhe dar R$100 de gasolina, bote lá. Eu até disse para a minha cunhada, disse assim, olha, já dá para a gente chegar pertinho de Itapajé. Porque nessa época a gasolina estava de 8,50 ainda. Aí o pastor Eduardo olha para mim, Paulo, vai para Fortaleza? E eu vou te dar uma oferta, vou dar teu Pix, vou mandar R$200. Glória a Deus. Eu Irani, já dá para a gente chegar pelo menos em Fortaleza. E no caminho, um funcionário dele me ligou e disse, irmão, ele só me chama de irmão, irmão, você já viajou? Não, eu estou no caminho. Eu consegui aqui, uns amigos meus, saí pedindo, consegui R$530 para você botar de combustível. Mano, a gente veio tudo. Deus assim nos preparou tudo. E teve um momento que um dos exames dela deu inconclusivo. E os médicos mandaram chamar logo os parentes de primeiro grau, pai, mãe e os irmãos, para fazer o exame que ia ser compatível, porque provavelmente tinha que fazer o transplante de medula. E a gente estava em Fortaleza e no celular eu botei para despertar 4 horas da manhã, que é o momento quando eu começo a separar. Eu tenho uma batedora de frango em Sobral, eu começo a separar para me pesar o frango para fazer a entrega. O celular despertou, fui no banheiro, voltei. Quando eu me deitei, Deus me mostrava a Sara curada. Eu disse para a mãe dela, os exames da Sara vai dar como ela está curada. Liguei para ela e disse, minha filha, os seus exames vai dar que você está curada. E a gente aqui, quando o exame saiu, e os exames deu que
tinha dado negativo, ela não tinha mais enfermidade nenhuma. Só tinha que continuar o tratamento todo. Aproximadamente pouco mais de 30 dias foi batido o sininho. Ela não precisa mais de quimioterapia. Para a honra e glória do Senhor. E é por esse motivo que nós estamos aqui. Deus cura. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua fazendo milagres. Ele continua curando. E foi Deus quem curou, através da oração de vocês, através da oração desses homens de Deus. Eu encerro aqui, eu vou passar só para minha esposa, porque ela também tem algo para falar, amém? Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria, né? Nós estamos aqui na casa do Senhor, aqui em Fortaleza, nesse ministério aqui. Porque assim, nós já vimos algumas vezes aqui, mas nunca, em nenhum momento, passava pela nossa cabeça vir aqui contar um testemunho desse, né? Assim, a gente não se prepara para passar por lutas, mas as lutas vêm, né? E o Senhor vai preparando a gente. E eu confesso à igreja que foi um momento mais difícil que eu encontrei na vida. Que eu nunca senti um medo tão grande de perder minha filha quando o primeiro dia da internação dela. Não é a primeira quimioterapia que ela tomou. Ela veio a convulsionar. E assim, nós passamos por muitos momentos, que eu posso dizer assim, posso usar a expressão doloroso, né? Mas o tempo todo confiando no Senhor, acreditando que Deus estava no controle. Cada consulta, cada quimioterapia que ela passava, a doutora dizia, olha, ela pode vir a sentir isso, aquilo, eu ficava em espírito repreendendo, eu não repreendia algo, mas eu ficava, Senhor, está repreendido em nome de Jesus, ela não vai ficar assim. E quando eu saía da sala, ela dizia, mamãezinha, eu não vou sentir nada disso. E quando iniciar a quimioterapia, eles entregam logo aquele balde, né? Não sei se alguém aqui já passou por isso. Eles entregam um balde caso a criança venha vomitar, né? E para a honra e a glória do Senhor, o balde a Sara nunca precisou do balde. O balde ficava ali, mas eu ficava em oração. Ela dizia, mamãe, eu estou sentindo só um pouquinho de vontade. Meu filho, mas você não vai vomitar. E eu ficava em oração. E eu queria dizer também que eu nunca me senti só. A igreja Deus é Espírito nos deu um apoio muito grande. Eu me lembro de uma vez que eu estava muito assim, porque assim, a gente tem fé, mas nós somos seres humanos falhos, que tem momentos que a gente fica achando, meu Deus, como é que vai dar certo, como é que eu vou suportar isso aqui? Né? Porque além do sofrimento que eu passava com a minha filha, eu via muita criança sofrendo mais do que ela. Então ali tinha momentos que eu já estava agradecendo a Deus a situação que a Sara estava, que não estava tão grave quanto a da criança vizinha a ela, né? E aí teve um dia que teve uma morte de uma criança lá, e a minha irmã estava com ela no hospital e eu estava num apartamento sozinha. Eu estava muito oprimida, com muito medo, né? E eu digo, Senhor, não permita nunca que eu passe por a situação que aquela mãezinha está passando, porque eu sei que eu não vou aguentar. E nesse dia, parece não, o Senhor usou a pastora Célia, usou as irmãs lá na igreja e mandaram um vídeo para mim, muito lindo. Então assim, eu nunca me senti só, me senti assim, abraçada por todo mundo, né? E eu queria agradecer a Deus por este momento aqui, por eu estar, porque foi uma batalha árdua. Olha, ninguém queira saber o que é o medo de perder um filho, né? E a Sarinha sempre foi muito esperta, muito inteligente. A gente não imaginava que pudesse dar um diagnóstico desse para ela, né? No colégio, ela ia bem e tudo. E para a honra e a glória do Senhor, ela passou por todo o processo todinho, graças a Deus. Lógico, teve algumas intercorrências, né? Porque são quimioterapias fortíssimas. Mas nós estamos cantando o hino da vitória, né? E eu louvo a Deus por isso. Não tenho palavras para agradecer. Todo dia eu louvo a Deus, Senhor, eu sou falho, cheia de defeitos, preciso da sua misericórdia todos os dias. Mas
Mas eu posso dizer com todas as letras, Deus é bom o tempo todo. Não importa a circunstância, por mais difícil que ela seja. Eu quero dizer para a igreja que não há impossível para Deus. Não há. Porque está aqui o nosso milagre. A gente sentiu muito medo de perder, mas para a honra e glória do Senhor, minha filha está aqui curada e está bem, inteligentíssima, primeiro no colégio, estudiosa. Então assim, a gente só tem que agradecer. E eu não poderia, eu vou ser bem breve, eu não poderia de deixar uma fala bem especial para minha irmã, porque ela, abaixo de Deus, ela é uma coluna na nossa casa. Não só para minha filha, mas ela é uma coluna. Ela segurou na mão da Sara do começo até o final. Ela abriu mão de viagens com o noivo, ela abriu mão de muitas coisas, de momentos dela, ela abriu mão da vida dela pela Sarinha. Que eu peço muito a Deus que a minha filha cresça com muita gratidão a Deus, que ela nunca venha a ser uma criança ingrata, uma pessoa ingrata. Que ela venha reconhecer tudo que a tia dela fez, porque olha, eu trabalho numa ótica lá em Sobral e eu via vários relatos de muitas mãezinhas sendo demitidas, chegando lá, não ia passar uma semana, chegava com tantos relatos que tinham sido demitidas, que depois que terminasse o tratamento podia voltar, mas ficava aquele medo, né? E eu orando, Senhor, preciso do meu emprego, não deixa acontecer isso comigo não, né? Mas para a honra e a glória do Senhor, a dona Fátima me apoiou de uma forma extraordinária. Eu nunca deixei de ser remunerada. Eu passava 15 dias lá, 15 dias na loja. Às vezes eu passava uma semana na loja. É assim, praticamente eu não fazia a remuneração para a loja, né? Mas ela me deu esse suporte, então eu também tenho que agradecer muito a Deus por isso, porque eu fiquei empregada, né? Deus foi assim, ó, o tempo todo na nossa frente, né? Então eu quero dizer para a igreja que Deus é bom o tempo todo, né? Então nós bem constar o nosso Deus. 30 segundos só. Algo que eu me esqueci. O pastor, 30 segundos só. O pastor de lá só chamava a minha filha de missionária Sara. E às vezes eu me pergunto, por que Deus permitiu a Sara ir para aquele lugar? E quase todo dia a Sara me ligava, via um chamado e dizia: pai, tem uma criança aqui que está desse jeito assim, está muito mal, pai. Ore por ela. E fazia vídeo chamada para a gente orar pelaquela criança que estava do lado dela. Um dia ela orava por outras crianças que estavam lá e pedia para mim orar. E eu disse assim: minha filha, você pode orar com o papai, quando você ora, ela fica curada. E a gente orava junto, eu e ela, pelas outras crianças. Então, eu recebo assim a profecia do pastor lá, a missionária Sara. Obrigado. Palma bem forte para a gente. Obrigado. Amém. Fazer a obra de Deus. Vamos ter aí muitas caras para Jesus. Irmãos, o Senhor fala com você. Esse testemunho muito maravilhoso. Lembrando aos irmãos que na próxima sexta-feira o Paulo vai estar conosco, minha esposa, também contando esse testemunho lá em Horizonte. Eu já convido a igreja a se fazer presente. Esse dia especial, maravilhoso, 44 anos da Igreja Evangélica Deus é Espírito, para mim, irmãos, um motivo assim, muita gratidão a Deus também, poder ver o pastor Oliveira deixar registrado na história a história da Igreja Deus é Espírito e da sua própria vida através do livro Vivendo e Vencendo. Muitos atos nas nossas vidas ficarão por muitos anos. Mas uma história, um livro escrito, ele transpassa gerações. Ele alcança muitas gerações. Eu estava lendo recentemente um livro de um autor cearense de 30 anos atrás. Um pastor que escreveu há 30 anos atrás. E se Jesus não voltar logo, os nossos netos e bisnetos saberão da história da Igreja Deus é Espírito através do livro do pastor Oliveira, Vivendo e Vencendo.
E nós, todos nós que fazemos a igreja Deus é Espírito, nós estamos aqui porque temos vencido no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sempre digo e oro pelo pastor Oliveira, porque acompanho há 43 anos e 6 meses. E sei que é o melhor da vida ele gastou, ele tem gasto na obra. Tanto ele, como a pastora Edilza, a pastora Ruth, o Abel, o Abimael, porque o melhor que nós temos na vida é a nossa juventude. E isso o pastor Oliveira gastou na obra de Deus. Hoje, próximo aí de completar 69 anos, 44 anos só de igreja Deus é Espírito. Então que Deus em Cristo continue nos abençoando. Palmas que louve ao Senhor Jesus. Seja grato a Deus pela igreja Deus é Espírito. E gratidão à minha esposa, pastora Núbia, que sem pedir, pastor Oliveira não pediu, mas ela sentiu na época e pediu a Deus o hino da igreja. E depois o pastor Oliveira ouviu e o aceitou como hino oficial da igreja. E hoje está no nosso hinário, o hino 1 do nosso hinário é o hino oficial da igreja. A história da igreja Deus é Espírito ainda está viva, glória a Deus. Porque nós estamos aqui. E se Jesus voltar, ou melhor, se nós formos para a glória e vocês ficarem, assumam essa responsabilidade de conduzir essa igreja com homens e mulheres de Deus, sempre voltados pelo amor a almas, porque quem ganha alma sabe, não é? E quem ganha alma faz crescer o reino de Deus na terra. Nós vamos orar pelo pastor Paixão. Pastor Paixão, eu me sinto também honrado em orar por ele. Ele certamente não lembra, já andou por vários países, muitas reuniões importantes. Mas o pastor Paixão esteve há 26 anos atrás comigo, lá no Horizonte, nosso primeiro templo, só levantado e coberto. Tudo em preto, como a gente chama, né? Sem reboco, sem piso. E o pastor Paixão passou uma manhã conosco, dando um estudo e tocando o violãozinho dele lá até meio-dia. Sou muito grato a Deus. A igreja Deus é Espírito hoje no Horizonte é uma bênção de Deus, é um sucesso. Nós temos 10 prédios construídos, compramos agora as casas vizinhas de nossa sede para aumentar nossa sede, mas eu sou grato a Deus e a ajuda de amigos, como o pastor Paixão, que estiveram lá nos ajudando, levando uma palavra de fé e de muita firmeza. Então me sinto honrado em orar hoje. Como posso eu? Só pedir a Deus abençoado. Fica de pé, igreja. Vamos pedir ao Senhor que use mais uma vez o pastor Paixão para falar aos nossos corações essa noite. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial na vida da igreja Deus é Espírito. Senhor, tu levantou esse batalhão, Senhor, que tem avançado a cada dia, Senhor, e tem ganho almas, e milagres têm acontecido, Senhor. Ouvimos agora, Senhor, o testemunho de um grande milagre de cura, Senhor, na vida da Sara. Obrigado, Senhor, porque os seus pais foram amparados por essa igreja e pelas nossas orações. Agora, meu Deus, te peço pelo pastor Paixão, que foi ele escolhido como ministro da tua palavra para ministrar aos nossos corações essa noite. Querido Espírito Santo, assim como tens usado o teu servo em outras vezes, usa ele hoje, nessa noite, nesse momento, como tu queres, e fala a tua igreja, em nome de Jesus. E aquele que veio e recebe, diga amém. Pela fé, de uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. E seguir a Jesus.
Pai do Senhor, para todos os amados, é sempre muito bom voltar aqui, esta igreja, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero parabéns. Nosso querido pastor, por esses 24 anos que Deus tem dado de vitória a todos vocês. E parabenizar todos os obreiros dessa casa, essa serva de Deus, que eu acompanho. A minha amada está lá em casa também. 56 anos que eu namoro com aquela mulher. 56 anos. Então, a importância das mulheres, na igreja. Eu tive uma brincadeirazinha com ele aqui na hora que estava apresentando a esposa, mas é verdade, irmãos. Cada obreiro, cada pastora aqui presente, cuide bem da sua outra metade. Cuide bem daquela carne da sua carne e osso dos seus ossos. Então, é muito bom que a gente faça isso. Vamos já passar por alguma coisa parecida com isso aqui, nessa administração. Então, parabéns, pastor. Parabéns por esses 44 anos de vitória que Deus tem dado. Ele já está trabalhando comigo realmente há mais de 30 anos, né? A gente ainda conduzindo a Semana da Bíblia no começo da década de 90, imagina só, na Praça do Ferreira, a menina Demanha, sua menina cantando lá na Praça do Ferreira, louvando a Deus, quando a gente registrava os trabalhos do Senhor na praça, né? Deus abençoe. E tem uma caminhada aqui dentro também, e sou muito grato a Deus pela existência dessa igreja. Estou com os santos, nosso núcleo da Almessa ali, no Horizonte, servo do Senhor Jesus também. Que bom, lembro muito bem desse tempo lá, quando estivemos lá. Glória a Deus. Queridos, hoje, é assim o Senhor, eu quero fazer uma leitura da palavra de Deus no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 24. Eu vou ler a partir do versículo 26. Lucas 24, a partir do verso 26. Eu vou pegar um trecho bem no meio do contexto, depois nós vamos meditar um pouco aqui sobre todo esse contexto de Lucas 24. Jesus está caminhando com dois dos seus discípulos e ele diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Verso 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e o deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Pai, eu tenho lido parte da tua palavra nesse contexto tão lindo, neste domingo tão significativo
da história da cristandade. Muito obrigado, Espírito Santo, por me conduzir a esse texto mais uma vez, para ministrar para o teu povo. Portanto, Espírito de Deus, a primazia é tua. Fala para nós, em nome de Jesus. Amém. Pode ser, os que estão, os que honraram a palavra, ficam de pé. Amém. Esse texto é bastante conhecido e até em Coríntios, né? Que fala os 2 discípulos do caminho de Emaús. Isso aqui aconteceu exatamente no domingo da ressurreição. Era o domingo da ressurreição, quando aconteceu esse fato, esse evento tão significativo. 2 discípulos do Senhor estão em Jerusalém, que significa lugar de paz. Mas eles tentam sair de Jerusalém e ir para uma aldeia chamada Emaús, que significa fonte das águas quentes. Você deixa um lugar de paz para ir para um lugar onde tem água quente. Era um caminho de mais de 10 quilômetros que eles iriam fazer, de Jerusalém até Emaús. Cleópas era o nome de um deles, e o outro a Bíblia não declina o nome. E os 2 vão caminhando. Vão caminhando e vão conversando entre si, lamentando, que é um grande problema de alguns que são da igreja, ficam lamentando, questionando, porque Deus não fez isso, não fez aquilo, com a sua fé abalada, mesmo diante dos problemas que nos cercavam. E eles vão conversando, Cleópas e seu companheiro, e saíram de Jerusalém. E sem eles identificar, chega um outro caminhante ao seu lado e os questiona: o que vocês estão falando? O que vocês conversam entre si? E a palavra diz que eles estavam com os olhos encobertos, para não identificar que aquele viajante ao lado deles era o Senhor Jesus ressurreto. Naquele momento não é discernido a presença de Jesus. E eles então olham para ele e dizem: mas você é novo aqui, o que aconteceu? Você não sabe o que aconteceu nesses dias aqui em Jerusalém? Aí Jesus diz: o que foi que aconteceu? E ele diz: não, só um varão valoroso em palavras e obra diante do povo e diante de Deus. Aí está o perfil do cristão. O perfil de todo cristão é ser valoroso em palavras e em obras. Não adianta ser só em palavras. Não adianta ser só em palavras. Aí ele diz: não, fica aqui, está tão boa a conversa, está aprendendo tanta coisa boa contigo, não é? E eles constrangem Jesus a ficar em Emaús com eles. Já estava escurecendo. Já estava escurecendo. Talvez tenha sido a tarde todinha essa caminhada. E quando eles chegam na casa, eles ainda não sabiam com quem estava falando. Não sabiam. Tiveram aquela aula, mas não sabiam. Ainda. E chegam na casa e vão cear.
aquele caminhante que estava com eles, que quem dirige a ceia não são eles dois, mesmo sendo discípulos de Jesus. Quem dirige é Jesus. E eles não sabiam que era Jesus. Mas há um fato lindo, maravilhoso, que nós devemos trazer para nós até nos dias de hoje. Daqui a pouco, nós vamos participar dessa ceia. Aqui na tocha. Eu olho para essa ceia, eu me lembro do passado, eu examino o meu presente e olho o meu futuro. Esse momento aqui é um momento que pega 3 tempos da nossa vida. Eu olho para o meu passado, eu examino o meu presente, examino esse homem a si mesmo, depois coma e beba. E projeto para frente. Até que eu venha, ele diz. Até que eu venha. Quando ele serve a ceia, ele diz isso. Ou seja, olhe também para o futuro. E quando eu estou aqui, que eu olho para essa ceia, eu levanto os meus olhos e posso contemplar uma ceia de banquete preparada na glória para todos aqueles que tiverem a conquista. E aqui diz que Jesus, tomando o pão, o abençoou, partiu e deu. Nesse momento, os olhos deles se abriram. Que no momento dessa ceia, os nossos olhos se abram mais ainda para contemplar a face daquele que morreu por mim na cruz do Calvário. Muito bem, nosso programa hoje é um programa realmente de gratidão a Deus pelos nossos 44 anos e por alegria estamos com o nosso pastor Odilado, nosso pastor vice-presidente e pastor regional do norte do estado, da região de Sobral, e também pastor Dinaldo, nós que fazemos a grande Fortaleza. É uma alegria muito grande, pastor, e aqui deixamos já um abraço para os nossos irmãos que nos assistem todo domingo, né? O que é que você deixa e diz, como é que o senhor sente aí para os nossos irmãos que nos assistem, né? Você sabe que é uma alegria, que a gente tem esse prazer, não é tão fácil a gente estar nos encontrando assim, embora a gente da diretoria, mas temos muito trabalho mas hoje foi um dia de muita alegria. Muito obrigado. A paz do Senhor, pastor, o que é que você deixa para nossos irmãos que nos assistem? Cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos em mais uma noite e um dia de vitória. Vivendo e Vencendo, o título do livro, da autoria do nosso pastor presidente, pastor Francisco Oliveira, e lembrar os irmãos que estão ouvindo aí, estão nesse momento assistindo o programa, do nosso lançamento em Sobral. Ah, sim, temos que deixar marcado. Lançamento em Sobral. Então o senhor vai estar avisando o dia que vai estar em Sobral. Então que Deus abençoe, mais uma festa muito linda, muito bonita hoje aqui na sede. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. E estamos juntos, trabalhando, vivendo e vencendo. Amém. Pastor Dinaldo, o senhor salve os irmãos aí. Quero saudar os irmãos com a paz e a gratidão do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um misto de paixão, de amor por essa obra, recém-chegada aqui na igreja, mas eu posso perceber assim, convivendo com os nossos irmãos aqui, esse prazer, esse amor para a obra, e isso desperta para a gente algo para fazer mais e mais. É como se eles nos iluminassem, assim, esses grandes pastores. Agora há pouco eu estava falando para ele aqui, devia bater continência para você, não é verdade, para o pastor, porque vocês são verdadeiros homens de Deus. Vocês viveram e venceram e vão viver mais ainda, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar essa obra, ela possa fazer os próximos 44 anos, se Jesus não voltar, e estamos aqui, alegres e felizes
por toda essa alegria que Deus tem nos dado. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Dinaldo, pastor Odilardo, são pessoas que já estão realmente no nosso coração nessa luta, nessa batalha no Ministério da Igreja Deus é Espírito. E você está convidado para vir para essa fileira de guerreiros e homens que têm vontade de ganhar alma e orar pelo Brasil, porque a Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é, né? Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar por esse programa, vamos orar, nós estamos juntos. A oração é a chave da bênção, né? Oramos, querido Pai. Acima de tudo, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelos 44 anos, também pelo lançamento desse livro. Obrigado, Senhor, por este povo que tem aprendido a temer a Tua palavra, a ouvir a Tua palavra e obedecer a Tua palavra. Nos abençoa, meu Pai querido, a Tua obra, nos dá entendimento, graça, poder, virtude e o Espírito Santo, Senhor. Senhor, desperta em nós cada vez uma nova fé, um novo momento e abre portas, Senhor, para que nós alcançamos esse Brasil para o Senhor Jesus. Alcançamos o nosso país, Senhor. Nós aqui intercedemos, meu Pai, pela salvação de almas e abençoa todos que nos assistem, em nome de Jesus. Amém.